Se você já gastou algum tempo na internet pesquisando preço de lente, tipo de lente, em algum momento você se deparou com essas opções, a 50mm 1.8 e a 50mm 1.4. E aqui no canal Nocolab a gente tem essas duas lentes aqui para fazer um comparativo para vocês, para mostrar qual é que vale a pena obter, né? Tipo, será que a diferença da 1.4 para 1.8 é tão significativa assim? Será que vale a pena optar por uma ou não optar por outra? Será que vale a pena ter as duas? Enfim, a gente vai fazer comparativos aqui, tanto em foto quanto em vídeo, usando duas câmeras, uma SL3, que é essa que está me filmando aqui, e uma Canon T5i, que é uma velha de guerra, que se você é fotógrafo ou filmmaker que usa produtos da linha Canon, com certeza em algum momento é muito improvável que essas duas câmeras não tenham passado pela sua mão. Então vamos lá para o comparativo, mas antes a vinheta. O primeiro item que eu queria falar a respeito dessas duas lentes para a gente comparar aqui é a respeito das suas características físicas, né? A 1.8 ela é toda de plástico, enquanto a 1.4 ela tem um acabamento, ela é mais metal, né? Ela tem um acabamento que eu acho mais robusto, mais resistente, apesar do plástico da 1.8 ser um plástico bem legal mesmo. Ele não é um plástico, como eu posso dizer, que você sente que é frágil, não é uma garrafa PET, por exemplo. Não, é um negócio que é duro, tem uma robustez. Outro fator também é que ambas servem tanto para sensores APS-C, que tem um fator cropado, né? Ou seja, elas curtam mais, deixam a imagem mais com corte, eu vou dizer assim, de forma bem brusca, do que com sensores full frames, que elas também se encaixam, né? Elas são feitas para câmeras da Canon com esses dois sensores, ou com esses dois sensores. Então, assim, basicamente, quase todas as câmeras da linha Canon vão aceitar esses sensores, que é com bocal EF. Com relação ao peso, né? A 1.4 ela possui um peso de 290 gramas, enquanto a 1.8 possui um peso de 160 gramas. Eu acho que isso dá a respeito de dois fatores aí. Um é a quantidade de vidros que cada lente vai ter, e também a construção, já que um é metal, outro é plástico, enfim. O que isso pode acarretar a ser uma lente mais leve? É que se você usar gimbal ou eletrônico, se você usa algum tipo de equipamento que o peso seja relevante para onde você vai colocar a câmera, esse fator entra, né? Porque são quase um pouco mais de 100 gramas de diferença. Então esse fatorzinho, às vezes a gente soma microfone, soma visor, soma uma série de fatores, e aí se você economizar 100 gramas ali, 100 gramas aqui, você já causa uma vantagem, né? Agora, a principal diferença dessas duas lentes está com relação a custo. Enquanto a 1.4 vai custar, hoje em dia, né, praticamente uns R$ 1.800, R$ 1.900, mais frete pode chegar a R$ 2.000, ou seja, já está uma lente aí um pouco cara. A 1.8 você consegue ter esse tipo de lente por R$ 800, R$ 900. Eu me lembro quando comprei a minha 1.4, eu comprei por 1.000, 1.200, acho que foi, ela custava uns 1.200, aí peguei uma promoção dessas da Canon de o fotógrafo do mês, ou Black Friday, uma coisa assim, e ela ficou por R$ 1.000, mais frete deve ter dado 1.100, né? E na época acho que a 1.8 era 500, 400 reais. Então os preços cresceram muito, praticamente dobraram de valores, todos os equipamentos de audiovisual. Se você compra algum equipamento de audiovisual, você já está inteirado disso, já está, não vou dizer acostumado, porque a gente sempre sente uma dor na hora de comprar alguma coisa, mas assim, os preços dobraram, e isso faz muita diferença na hora de a gente pensar qual produto a gente vai adquirir. Bom, mas continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre as características de cada lente. A 1.4 ela possui 7 elementos em 6 grupos, enquanto a 1.8 possui 6 elementos em 5 grupos. O que é que esse elemento a mais quer dizer? Aparentemente, pelo que eu vi, você deve estar vendo a imagem aqui de cada lente, né? Com os elementos que tem dentro dela, como que ela é por dentro. A lente 1.4 ela tem uma lente a mais, um vidro a mais, vou dizer assim, de forma bem leiga. E os sommeliers de lente aí, se quiserem me criticar, fiquem à vontade aí, porque a gente vai aprender junto aqui. Mas ela tem um vidro a mais. Eu pesquisando, eu vi que ele é um vidro convergente, ou seja, ele fica mais próximo dessa área aqui do sensor,
né? Deixa eu ter certeza. E esse vidro, essa lente convergente, para quem não tem tanto conhecimento assim, ela é uma luz, quando a luz bate, ela vai convergir essa luz em um ponto apenas, trazendo o que a gente chama do ponto de foco. E aí, eu acredito que essa lente a mais aí, esse elemento a mais na lente, faz com que ela consiga ir até 1.4 e ela consiga ter uma nitidez um pouco maior do que a lente 1.4, do que a lente 1.8. Outro ponto aqui relevante, e para mim é muito relevante mesmo, principalmente quem trabalha com filmagem, é o anel de foco. Enquanto na Canon T5, na 1.8, a gente tem um anel de foco que é STM, ou seja, Smooth Transition for Motion, esse é o nome, que garante um foco muito mais suave. Você consegue rodar o anel aqui infinitamente, ficar girando ele muito e o foco fica muito mais preciso. Na 1.8, na 1.4, o anel de foco é outro, é o Ultrasonic Motor, USM, que de acordo com o fabricante, que é a Canon, né? Eles falam que é um anel muito mais preciso para você ter o autofoco. O motor de foco é muito mais veloz. O motor de foco ele consegue trocar o foco de forma muito mais rápida do que outras lentes. Porém, eu acho que se você é filmmaker e usa muito foco manual ou quer fazer um foco mais suave, um movimento de foco suave na sua filmagem, o STM aqui vai fazer muito mais diferença do que do que o USM. Outro fator que a gente tem aí é a distância focal, que também é muito relevante, mas é mais para fotógrafo. O filmmaker faz diferença a distância focal? Faz, claro que faz. Porém, acho que para fotógrafo casa um pouco mais. O que é que você ganha com essa distância focal? O que é que significa essa distância focal, como eu quero dizer? É o ponto mínimo para a lente cravar um foco. Na 1.8, essa distância é de 0,35 centímetros, enquanto na 1.4 é de 0,45 centímetros. Ou seja, na 1.8 eu consigo focar mais próximo do que na 1.4, ter um foco mais próximo da 1.4. Principalmente se você estiver fotografando objetos pequenos, isso aí vai fazer diferença. Porque você não vai gravar uma pessoa a 35 centímetros da câmera. A não ser que esteja usando uma lente grande angular aí, com uma abertura gigantesca, né? Mas normalmente a 50mm você vai, para você fotografar o pequeno, essa distância aí é tranquilo. Com as duas você vai ficar bem, você não vai sentir muita dificuldade. Agora, comparando as duas, a 1.8 ela tem uma distância menor, né? Outra característica aqui que a gente tem é que ambas as lentes possuem tanto o modo manual quanto o modo automático e elas não possuem estabilização própria, né? Normalmente você, para ter estabilidade de imagem com uma dessas lentes, você vai ter que usar algum elemento para isso, seja um gimbal, seja um gimbal eletrônico, enfim, algum elemento que um estabilizador de imagens, enfim, algum elemento que vai trazer estabilização para essas imagens que você vai estar capturando com essas lentes. Ambas as lentes têm a seguinte abertura de diafragma. Enquanto a 1.8 vai de 1.8 até 22, a 1.4 vai de 1.4 até 22 também. Então é um range bem amplo. Dá pra você explorar coisa pra caramba, mas se você não tá entendendo nada que eu tô falando, porque eu tô falando da abertura, usando um termo muito técnico, a abertura de diafragma, de forma bem leiga também, de forma bem básica, de forma bem básica, ela é o seguinte, eu não sei se dá pra colocar aqui, mas ela é basicamente esse diafragma que tem aqui dentro, você consegue fechar e abrir ele. Quanto mais você fechar ele, você deve estar vendo aí na imagem, ele bem fechadinho aí, depois ele vai abrindo ele aí. Quanto mais você fecha ele, menos luz vai entrar. Agora, com menos luz entrando, a distância de foco, o range que você vai ter de foco vai aumentar. Então vamos supor que eu estou no espaço e a minha câmera é a T5i, por exemplo, e a T5i ela não tem um foco automático muito bom. Se eu tiver que gravar alguma coisa com ela e a pessoa estiver em movimento, eu vou ter que aumentar esse valor de abertura de diafragma. A imagem vai ficar mais escura, eu vou ter que compensar com o ISO.
Porém, eu não vou errar tanto foco. Porque às vezes, muitas vezes, a gente quer cravar o foco certinho. Aqui mesmo no canal tem um monte de vídeo assim, que eu querendo cravar um foco no 1.4, deixar o foco manual, sentava na cadeira, qualquer movimentazinho para trás ou para frente, já mexia no foco inteiro, já era uma bagunça total, tal. E se você quiser resolver esse problema, aí você tem que aumentar a abertura do diafragma, vai ficar mais escurinho. Você pode compensar com luzes, né? E aí você não vai errar tanto foco. Claro que não vai ficar aquele efeito bokeh, aquele efeito desfocado de fundo legal que a gente gosta de ver no cinema, que a gente gosta de ver nos seriados, né? Que traz um clima muito mais profissional e até mesmo, na minha opinião, a depender se esteja filmando, mais relaxante. Bom, mas vamos lá, André, você enrolou demais, ficou falando daí, falou das duas lentes, falou da construção, falou dos custos. Eu quero ver os testes, então toma lá teste para você. Eu resolvi o seguinte, pessoal, fiz 3 tipos de testes aqui. O primeiro teste que eu fiz foram usando essas duas câmeras, a T5i e a SL3. Sendo que o primeiro teste que eu fiz foi com fotos. Eu botei um objeto aí em cena, pequeno, e fiquei tirando várias fotos aí para vocês compararem. E o desfoque que vai gerando aí, mudando a abertura também do diafragma. Mudando a abertura aí da lente, e aí vocês podem ver, fazer um comparativo de imagens aí de cada uma, né? Notar, beleza, eu não senti tanta diferença do 1.4 do 1.8, eu senti muita diferença do 1.4 para o 1.8, enfim, ter a sua opinião aí melhor embasada. Segundo comparativo que eu fiz aí, né, depois desse, foi com relação à filmagem. Eu gravei um time-lapse usando 2 time-lapses, uma com a lente no 1.4 e outro com a lente no 1.8, usando a SL3. Vocês podem ver aí, muito provavelmente, na hora que eu fiz o time-lapse com a 1.4, ficou um pouquinho estourado. Tentem relevar um pouquinho isso. Eu não fiz nenhum tratamento de cor na imagem, nada, botei tudo no padrão da câmera, justamente para tentar ter um comparativo mais honesto. Às vezes eu acho que, enfim, para tentar ter um comparativo mais simples, assim, o mais provavelmente de alguém que pega essa câmera, pega essa lente e não mexa muito nas configurações, vai obter. E o terceiro comparativo que eu posso fazer é aqui, agora. Eu posso pegar uma lente, vou trocar o bucal ali, eu estou agora filmando com 1.4, vou colocar 1.8 e vocês vão ver a diferença que vai ter nesse cenário aqui gravando o vídeo. Vocês vão conseguir sentir o desfoque e tal, e aí, enfim, vocês vão ter uma opinião mais embasada também. Vamos lá, primeiro aqui na 1.4, agora na 1.8 no efeito. Agora eu coloquei a 1.8 e vocês podem notar a diferença aí, né, de como é que ficou esta imagem, como é que ficou o desfoque de fundo. Eu acho que ficou um pouquinho menos desfocado. Essa lente aqui tá tudo com foco automático, e a SL3, quem sabe no futuro eu faço um review sobre ela. Ela tem um foco automático muito, muito satisfatório, né? Ela não erra muito o foco, ela crava no olho, fica no olho, a não ser que a pessoa, sei lá, saia correndo igual um desgovernado no vídeo, mas normalmente ela acerta muito bem. Então, as duas lentes funcionam muito bem com o foco automático dessa câmera. E aí, essa é a diferença. E eu acho que eu vou terminar o vídeo com essa lente aí, porque eu tô com preguiça de trocar para outra. Então, vamos lá. Qual é a minha opinião final sobre essas lentes? Será que compensa esses R$1.000? Hoje em dia são quase R$1.000 de diferença, né? Que vai de 800. Não, são R$1.000 de diferença. Será que compensa? E será que vale a pena eu investir na 1.4 em vez da 1.8? Olha, na minha opinião, se você está começando, se está comprando equipamento, seja para fotografia ou para filmmaker, eu não recomendo você começar com 1.4, né? Eu não recomendo nem você comprar 1.4, mesmo se você tiver intermediário. Por quê? Porque você pode compensar, por exemplo, essa diferença de luz na abertura do diafragma com luzes. Eu só recomendaria se você... E eu acho que a diferença nem é tão grande assim, nem é tão gritante assim. Eu só recomendaria se você
para você usar 1.4 se tivesse um fim muito específico que você justificasse a compra dessa lente para o seu trabalho. Na época eu comprei porque eu vi uma promoção, eu ia comprar uma ou outra, eu tava com dinheiro sobrando aí e tal. E eu tava iniciante também, eu tava meio pilhado em falar, não, caramba, vou compensar aqui, vou ter uma lente 1.4, vou me diferenciar de todo mundo. Realmente, se tiver 1.4, muita gente vai ter 1.8, né? E pouca gente vai ter 1.4. Isso é fato mesmo. Mas eu não sei se ela causa esse impacto para um cliente e eu não sei se ela causa esse impacto tanto no seu trabalho final, né? O impacto que ela pode causar provavelmente vai ser para algum fim muito específico. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Deixa aí nos comentários se eu falei alguma bobagem, por favor, que às vezes eu não estou certo de tudo. Eu vou deixar aqui mais um canal onde eu assisti para estudar, para tirar um embasamento mais legal sobre essas lentes, para vocês também irem lá e verem canais de outras pessoas que fazem conteúdos relevantes também para vocês aprenderem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, escreve um comentário que é super relevante pra gente. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para vocês assistirem. Provavelmente falando da 1.8, que é um review lá que as meninas fizeram. E até o próximo vídeo.